A morte do Jiraiya, talvez um dos momentos mais tristes da obra inteira. Mas e se ela fosse diferente? Teria alguma forma do Jiraiya conseguir vencer os 6 caminhos de Pain sozinho, sem ajuda? Porque, por um certo motivo, um grande motivo no caso, as pessoas acreditam bastante que o Jiraiya poderia vencer os 6 caminhos de Pain se ele tivesse o mesmo conhecimento que o Naruto teve na luta contra os 6 lá na vila. Afinal, uma declaração quase que canônica. O próprio Pain, antes de finalizar o Jiraiya, fala que se ele não tivesse mandado todos os 6 caminhos de Pain pouco a pouco, ele teria perdido. Mas teria mesmo? Porque parece um pouco irreal ser visto assim dessa maneira simples, porque não podemos confiar 100% nas falas do personagem, mesmo que seja com alguém sério como o Nagato. Afinal, eles não são 100% confiáveis todas as vezes, em todas as situações, em qualquer cenário possível. Por isso que, para não deixar tudo chato e rápido demais, vamos fazer 2 cenários. Sendo o primeiro cenário a luta solo do Jiraiya contra os Pains, tendo conhecimento prévio de quantos são suas habilidades, poderes e etc. E, no segundo cenário, sendo basicamente como seria o Jiraiya na Vila da Folha depois de conseguir as informações sobre os Pains, saindo vivo de lá. Aí já seria um cenário onde ele teria descoberto sobre os poderes e sobre o verdadeiro corpo. Afinal, se já estamos falando dele, vamos logo fazer tudo logo de uma vez. No primeiro cenário, existem motivos do pessoal pensar nisso, nessa ideia dele conseguir vencer os Pains. Além de, claro, a própria fala do próprio Pain. Isso porque o Jiraiya talvez seja o ninja mais completo e versátil para todas as situações. Seja individualmente, ninjutsu, taijutsu, senjutsu, invocação, em grupo, lutando contra vários sozinho ou qualquer outro tipo de situação. A maior falha dele talvez seja o Genjutsu, que ele não usa, mas com Pai e Ma, ele consegue usar pelo menos uma vez um Genjutsu sonoro forte bastante, que, apesar de demorar para ser realmente usado, é extremamente efetivo e pega vários alvos de uma vez só, sendo que Genjutsu sonoros são muito roubados contra vários oponentes de uma vez. Só que se o Jiraiya fosse para a Vila da Chuva, soubesse que os 6 caminhos não eram o corpo original e não adiantava quase que nada em derrotar eles, o Jiraiya, obviamente, iria ignorar todos e ir direto para o corpo real, o corpo do Nagato. Mesmo que demorasse mais tempo para ele conseguir chegar até o Nagato do que se encontrar com os Pains, ainda assim é uma melhor opção para ele e até uma mais viável do que realmente encarar o ser de frente assim. E tecnicamente, se ele derrotasse o Nagato, que não era tão difícil assim na situação que ele estava. Afinal, ele deixaria todos os Pains na vila e não iria conseguir invocar eles de volta, ficando assim cara a cara com Jiraiya. E no final, seria derrotado, já que ele estava muito fraco e totalmente vulnerável. Mas ignorando esse caminho mais fácil e focando mesmo no caminho onde ele luta contra os 6 sozinho, ele só consegue ter 2 possibilidades, que no caso, novamente, é usando Genjutsu, porque não existe melhor arma contra 6 inimigos do que um Genjutsu que afeta todo mundo que escuta. E agora não teria ninguém para tirar os 6 da ilusão, afinal, o Jiraiya juntaria todos os 6 em um único local para fazer isso, sendo basicamente hit kill em todo mundo. Era preciso só de um movimento para ganhar dos 6 Pains, pegar todos os corpos, os matar e levar para Konoha e investigar mais ainda. Mesmo que a Konoha aparecesse, ela não iria conseguir fazer tanta coisa assim porque seria pego em algum momento pelo jutsu de óleo do Jiraiya, que como vemos é uma fraqueza dela. Mas não indo para esse caminho, indo para uma luta direta, só tem um outro meio, que no caso é o Jiraiya, com seu conhecimento prévio e experiência, eliminar certos caminhos importantes. No caso, primeiramente, o caminho Naraka, aquele que recupera todos os outros caminhos de Pain. Afinal, com ele vivo e inteiro, não tem sentido derrotar todos os outros 5 enquanto tem alguém que revive eles em poucos segundos. Enquanto isso, outro caminho para eliminar o mais rápido possível seria o caminho Preta, aquele que absorve ninjutsu e chakra em geral, porque o estilo do Jiraiya é quase que especializado em ninjutsu, é tudo baseado nisso ou em invocação. Então esse Pain seria uma das maiores fraquezas que ele teria. E, claro, ele ou teria que vencer esse Pain logo no início com Taijutsu, ou usando uma invocação ou fazendo a mesma estratégia do Naruto, que é deixar ele absorver o chakra Senjutsu e deixar ele ver um sapo pedra. Já que assim, ao derrotar todos os 2, ele teria acabado com qualquer capacidade dos seus inimigos de voltarem ou ter uma defesa absoluta. Agora, pensando nisso, ele teria chakra ou energia suficiente para isso? E a resposta é sim, ele teria. Diferente do Naruto no começo, quando aprendeu o modo sábio, o Jiraiya consegue se fudir com Ma e Pa, não tendo assim um tempo limite do modo sábio igual o Naruto tem, que é de 5 minutos. Afinal, os 2 sábios absorvem chakra natural para ele, mesmo em movimento. Então ele poderia lutar sem muitas preocupações com isso, tendo todas as suas habilidades aprimoradas graças ao Senjutsu. E ao ter um modo sábio com tempo indefinido, ele poderia lutar com tudo. E claro, como o Jiraiya tem uma literal dimensão de bolso, que é a prisão do estômago do sapo, ele, se possível, conseguiria prender alguns Pains ali dentro, se não todos, e usar seu Genjutsu ali. Ou lutar contra todos eles em um local fechado e apertado que vai se fechando ao longo do tempo. Sabemos que o Pain consegue sair de lá usando uma evocação grande o suficiente para destruir aquilo ou usar o Shinra Tensei para mandar tudo para longe, mas isso faria até mesmo os próprios Pains serem destruídos. Ou até mesmo o próprio Jiraiya poderia levar só alguns Pains, derrotar eles, deixar no próprio estômago do sapo e depois lutar com o resto. Além disso, como mostra, o Jiraiya consegue invocar uma barreira que dá a ele percepção de tudo que entra nesse raio dela, ou seja, independentemente do que passe por lá, ele vai perceber no momento que entrar nesse raio da barreira.
Então, desde que essa barreira esteja posta lá, não tem como ele ser pego de surpresa por ataques dentro daquele raio de percepção. E, claro, tem o fator ambiente. Como os Pains estavam em Amigakuri, na vila deles, o Pain do caminho Deva não poderia só usar um Uchiha Tensei em larga escala ou usar o Shibaku Tensei. Pelo menos não assim tão facilmente, sem qualquer preparo antes. Porque assim, ele teria destruído tudo, inclusive seus ninjas e o que ele pode chamar de lar. E contra esse mesmo caminho, o Jiraiya poderia fazer o mesmo que o Naruto, que é forçar ele a usar um Uchiha Tensei para entrar no estado de espera e depois usar algum jutsu para destruir ele de uma vez. Portanto, mesmo com conhecimento prévio, o Jiraiya não venceria os 6 caminhos uma luta direta igual o Naruto fez, lutando contra os 6 e derrotando eles pouco a pouco e perdendo o final de tudo. Porque ele só ganhou mesmo com a ajuda da Kurama depois de espancar o Pain. Então a vitória do Jiraiya só seria possível em cenários extremamente específicos, mas ainda possíveis, que realmente são o uso bem sucedido do Genjutsu sonoro contra todos simultaneamente, ou a eliminação rápida dos caminhos Naraki e Preta, antes que o combate escalasse para uma luta infinita. Fora dessas condições, o Jiraiya perderia e morreria ele mesmo. Então, em porcentagem, realmente, o Jiraiya teria algo por volta ali de 45 até 55% de chance de sair vivo se ele fosse direto pro caminho Naraki e Preta, destruísse eles e cuidasse do resto depois, ou usasse Genjutsu. Porque, lembrando ainda, no mangá, mesmo sem um braço, ele ainda conseguiu sobreviver contra os 6 Pains de uma vez e ainda matou um deles no final de tudo, e o mandou para a Vila da Folha. Então, assim, o Jiraiya é bem forte e é muito durável no modo sábio. Mas para não deixar tudo tão simples assim, existe o segundo cenário. Porque se o Jiraiya conseguiu sobreviver ao confronto contra o Pain, então o que vem depois teria que considerar ele. Então, assim, como seria a história desde o arco do Pain até o final se o Jiraiya estivesse vivo quando o Pain invadiu Konoha? No segundo cenário, a grande diferença começa no momento em que o Jiraiya consegue fugir de lá, do meio dos Pains, com grandes ferimentos, quase morto, sem um braço, só que ainda vivo. Porque no canone, a morte do Jiraiya não é só uma perda para todos. Ela é o que acaba forçando o Naruto a amadurecer através da dor. Só que isso não teria existido da mesma forma, teria certas mudanças. Aqui, segundo a ideia de que ele teria fugido do local no final, exatamente no momento em que ele percebe que pode deduzir todo o resto, ele teria usado uma invocação reversa para ser mandado direto para o Monte Myoboku, junto com Fukazaku. Já que, afinal, o Jiraiya já tinha conseguido todas as informações que precisava. Não seria difícil ele perceber depois que o verdadeiro corpo não estava entre aqueles 6. E essa informação, sozinha, já mudava completamente o jogo. Ao chegar no Monte Myoboku, ele primeiramente teria que ter um atendimento médico, porque senão ele iria morrer ali mesmo. Mas depois de estabilizarem ele, o Jiraiya poderia ser mandado para Konoha, onde iria ser realmente mandado para um hospital onde a própria Tsunade iria cuidar dele. Assim, depois de mais recuperado, ele pode passar todas as informações que conseguiu dos Pains, desde a ligação entre os corpos, a visão compartilhada, todos os poderes, fraquezas e possíveis fraquezas, e, principalmente, o fato de que derrotou os 6 não adiantava se encontrar o original. Depois disso, o próximo passo seria óbvio. O maior impacto e maior mudança seria na sobrevivência dele e na relação que tem com Naruto e Tsunade. Os dois acabariam não entrando naquele estado depressivo que entraram, o que piorou a situação deles por um tempo, apesar da Tsunade ter se recuperado melhor por vários fatores. Só que o Naruto não foi o mesmo. Ele ficou um tempo totalmente caído, sem vontade de fazer nada, só conseguindo se recuperar depois de conversar com Iruka e o Shikamaru, porque se não fosse por isso, ele não teria voltado a ser como era. E graças ao Jiraiya agora estar vivo, diferente do original, o Naruto treinaria o modo sábio com o próprio Jiraiya dando algumas dicas. Mesmo que não fosse de toda ajuda, afinal ele ainda estaria ferido sem conseguir fazer muita coisa e tendo que ficar de repouso até se recuperar. Além disso, o Naruto não entraria nesse arco tomado pela raiva ou pelo desespero. Ele estaria focado em não repetir os erros que seu mestre teria dito a ele, além dos próprios erros e ideias que tinha. Agora, quando o Pain finalmente invadisse Konoha depois de 2 semanas, o cenário seria completamente diferente. A vila não estaria lutando contra 6 inimigos sem qualquer tipo de informação. Mas sim, ela estaria lutando exatamente contra inimigos que eles têm informação o suficiente, sabendo que eliminar primeiro quais suas habilidades, quantos são, o que são e etc. Com isso, várias baixas seriam evitadas mesmo depois do Pain usar o Uchiha Tensei em larga escala. E aqui entra outro ponto importante. Com o Jiraiya vivo e recuperado, ele e o Kakashi formariam uma dupla contra os Pains que encontrariam. O Jiraiya só não teria ido para o Monte Myoboku por causa de que ele não precisava estar lá. E mesmo sem um dos braços, perdendo grande parte da sua força por causa disso, o Jiraiya ainda era o Jiraiya. Assim, com essa dupla, alguns dos caminhos do Pain seriam eliminados antes mesmo do Naruto chegar no campo de batalha, incluindo o Pain do caminho que reviu os outros. O que, sem dúvida, seria uma das maiores ajudas possíveis. Além disso, quando Naruto chegasse, a luta não teria mudado de qualquer forma. Afinal, com todos os feridos depois do Uchiha Tensei do Pain, ninguém lhe teria força suficiente para se intrometer na luta, de qualquer forma que fosse. Só que, o que vem depois seria importante. Localizar o Nagato seria a mais principal ainda, porque o próprio Jiraiya iria junto com Naruto. Afinal, seria o encontro entre o ex-discípulo dele com o atual discípulo dele. Enquanto um tinha sido uma falha, o outro teria, naquele momento, sido o acerto. Assim, o peso disso seria muito maior do que qualquer discurso que o Naruto poderia ter feito sozinho.
Mesmo que o diálogo e o discurso não mudassem muito, graças ao sensei dos dois estarem vivos, ainda assim o resultado seria o mesmo, com o Nagato entregando a própria vida para reviver o resto. Isso acaba sendo algo inevitável. Afinal, Naruto teria entendido o Nagato depois de ver Konoha toda destruída e Hinata morrendo na frente dele, depois de tentar salvá-lo. E a Konan, nesse cenário, sem o Nagato, sem ideologia, sem propósito, que era algo que ela já não tinha, ela não carrega ódio por Konoha. Ela aceita ir para a Folha como aliada, com eles tendo que proteger o corpo do Nagato e principalmente os olhos dele a qualquer custo. Afinal, se aquilo fosse para outras mãos, como a do Obito, as coisas iriam piorar e muito para todos. Só que, mais do que isso, o Jiraiya continuaria vivo para a Quarta Guerra Ninja. Com Konan em Konoha, ela traria informações sobre a Katsuki que a vila levaria anos para descobrir sozinha, já que afinal ela conhece todos os segredos internos, as intenções do Tobi, a fraqueza dele com Sokamui e etc. Então, se a Konan sozinha quase derrotou o Obito no original com aquela armadilha de papel explosivo, com a Poitura agora, eles poderiam neutralizar o Kamui dele bem antes da guerra, acabando com aquela intangibilidade que fazia quase todo mundo se tornar inútil contra ele. E mesmo que não derrotem, que era o que teria acontecido, o Obito não conseguiria matar a Konan e nem iria conseguir pegar o Rinnegan do Nagato. Agora, pulando para a Quarta Guerra Mundial Ninja, a presença do Jiraiya vivo preencheria uma lacuna enorme no poder. E sobre o Naruto com seu mestre ainda vivo, o crescimento dele seria menos sobre superar a dor e mais sobre aprimorar a si mesmo. Afinal, ele já tinha passado por tudo que o fez evoluir e tinha realmente evoluído como personagem em tudo. Agora só faltava mais. No confronto com Obito e Madara, depois deles terem passado por tudo da mesma maneira, as coisas mudariam drasticamente, porque afinal com o Jiraiya vivo, ele seria uma peça-chave no campo de batalha na guerra. Ele não é só forte, pelo menos agora que ele terá uma prótese do braço antes da guerra começar, mas o que ele seria mais importante seria no fator de estratégia com selamentos avançados que poderiam neutralizar o Edo Tensei do Kabuto rapidamente, selando reencarnações como o Jinchuriki ou até o próprio Madara antes que as coisas escalassem para o Jubi. Então, com um cara assim, mas todo o apoio que ele ia ter na guerra como Naruto, Sasuke, agora Konan junto com seus selos explosivos, o Obito seria pego de surpresa bem antes de ver o Jinchuriki do Jubi. E isso acabaria encurtando a guerra inteira, poupando várias vidas e evitando que o Madara usasse o Tsukuyomi infinito de forma tão devastadora. No final, o equilíbrio de poder viraria a favor dos aliados Shinobi. Mas não para por aí. Com a guerra vencida antes mesmo dos vilões conseguirem chegar ao ponto de pegar todas as bijus, o Jiraiya continuaria vivo para o que vem depois. E aí entramos no filme do The Last, que se passa 2 anos após a guerra. No canone, o The Last acaba focando muito no Naruto lidando com a ameaça do Toneri, que quer destruir a Terra com o meteoro e sequestrar Hinata por causa do Byakugan dela. É também onde o romance entre o Naruto e a Hinata finalmente floresce, com o Naruto percebendo seus sentimentos depois de anos. Só que com o Jiraiya vivo, isso mudaria em camadas. Primeiro, emocionalmente, porque o Jiraiya como figura paterna e o maior mulherengo que tem em Naruto, estaria lá para dar conselhos sobre amor e relacionamentos. Seria ele que faria o Naruto perceber pouco a pouco, depois de toda a guerra terminar e tudo se estabilizar, que a Hinata gosta dele. E ao longo do tempo, depois do Naruto entender isso, o Jiraiya ajudaria com dicas pro Naruto. Isso acabaria tornando o desenvolvimento do casal mais leve e engraçado, seu Naruto precisando de um genjutsu para entender seus sentimentos. Agora, do lado da luta, o Jiraiya não seria assim de tanta ajuda com Toneri. Afinal, ele não tinha conseguido chegar ao ponto de fazer tanta coisa assim com o nível de força que tem. Então isso não mudaria, sendo o Naruto mesmo que cuidaria dessa parte. Mas no pós-luta com essa ameaça resolvida, o Jiraiya estaria no casamento do Naruto e da Hinata, como um padrinho ou algo assim. Junto, claro, do Iruka, que o Naruto teria chamado para ir lá como o pai dele. Agora, pulando para Boruto, as mudanças seriam ainda mais profundas e duradouras, já que afinal, Boruto acaba focando nas novas ameaças, como o Momoshiki, o Ikinshiki, o Ishiki, a Organização Kara e o Karma, que transforma as pessoas em receptáculos para deuses alienígenas. E claro, com Jiraiya vivo e sendo parte da família do Naruto, ele viraria uma figura de avô para Boruto e Himawari. O Boruto, que no original se sentia pressionado pela sombra do pai, teria o Jiraiya como um mentor alternativo. E isso acabaria fazendo o Boruto ser muito menos rebelde assim, como no original, e aprender coisas com o Jiraiya. Porque agora que o Jiraiya estaria muito velho, porque ele não tem coisa que o façam viver mais tempo igual a Tsunade ou Orochimaru, ele não iria trabalhar mais tanto assim como ninja. Ainda mais agora que as missões de espionagem precisam que ele vá para outras dimensões, então o Sasuke ficaria com esse posto dele. Então, realmente, ele não serviria de muito quando fosse para lutas. Afinal, ele não conseguiria fazer quase nada contra esses caras. Mas no lado pessoal, o Jiraiya vivo traria mais equilíbrio para a família Uzumaki. Para Boruto, que lida com Karma e vira vaso para o Momoshiki, o Jiraiya seria o avô que pesquisaria o que poderia fazer, talvez até mesmo conversando com o próprio Sasuke e depois com Kawaki para descobrir mais sobre isso. No final, isso poderia alterar arcos como o do Koji. Assim, em resumo, o Boruto seria menos sobre perda e mais sobre legado contínuo, com o Jiraiya como ponte entre gerações, evitando talvez algumas mortes, alguns problemas e, claramente, toda a relação da família do Naruto. Então, voltando ao ponto inicial mesmo, teria o Jiraiya vencido os Pains com conhecimento prévio? Nesse cenário, sim, mas só em condições específicas, com Genjutsu Sonoro pegando todos de uma vez, ou eliminando rapidamente o caminho Naraka e Preta.
Fora isso, ele perde qualquer das outras formas. Mesmo se mudarmos a sequência dos Pain sem incluir que o caminhão Naraki e Preta estejam juntos desde o início, ele vai perder de todas e qualquer outras formas possíveis, porque não tem sequência que ele vai conseguir vencer o 6 além dessas possibilidades. E apesar da morte do Jiraiya ter sido triste, ela também foi necessária para o amadurecimento do Naruto. Sem ela, a história perde um pouco de um dos melhores momentos de tristeza que a obra pode mostrar pra gente. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.